Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ellen Brandão, sou jornalista investigativa e este é o meu canal. Aproveita para curtir e se inscrever bem aí embaixo. Eu vou trazer para vocês aqui no meu canal histórias inéditas e escandalosas. A primeira delas será a farsa sobre a maior esmeralda do mundo, a chamada Esmeralda Bahia, que está presa lá nos Estados Unidos. Vocês não fazem ideia da trama que é isso. Uma história cheia de vertentes em meio ao caso e muitas versões por parte dos envolvidos nos Estados Unidos e também pela mídia mundial. Para contar essa história para vocês, eu viajei até o sertão da Bahia, nas minas de esmeraldas em Pindobaçu, na Serra de Carnaíba. Lá eu fiz pesquisas, subi as montanhas e entrevistei garimpeiros e proprietários de minas. Escutei deles sobre a saga da Esmeralda Bahia e fiquei impressionada com os relatos que ouvi. Todos são unânimes em dizer que aquilo é uma farsa. A história da Esmeralda Bahia, já conhecida como a maior esmeralda do mundo, vem agora a público mostrar a face oculta desta que é, na verdade, uma rede de intrigas, atitudes de ganância e enganos judiciais sobre o mineral mais famoso do planeta. Ela jamais foi uma gema, mas sim uma rocha de xisto com berilos, que nada mais é do que uma esmeralda em formação, e ainda levaria séculos para se tornar a tão preciosa e cobiçada gema. Esta pedra nunca foi uma esmeralda de 340 quilos, como é anunciada. Ali tem apenas 9 berilos, que se fossem retirados não passariam de 10 quilos. O resto é pedra de xisto, conhecido também como betume. Os berilos estão incrustados ali e o peso maior trata-se de xisto. Nunca foi uma esmeralda de 340 quilos. É mentira. Antes de ser uma esmeralda genuína, ao longo de séculos vai se formando um mineral que trará aos olhos do homem a tão cobiçada pedra que será lapidada para se tornar uma joia. A esmeralda, quando já formada, tem várias fases para sua purificação e qualificação, sendo classificada uma gema mais pura e cristalina quando mais transparente. Um berilo é apenas um sinal de que ali um dia formar-se-á uma gema. E é isso que é a rocha chamada de Esmeralda Bahia. Não é gema. Esta peça jamais será lapidada para se tornar uma joia. É apenas uma peça de coleção, por ser uma esmeralda em formação e de baixíssima qualidade no que diz respeito a esmeraldas puras. Só que no caso desta, tinha os berilos mais grossos que as mais comuns. Só isso. Mas os americanos trapaceiros a transformaram numa peça rara. Os gringos não conhecem bem essas peças e foi fácil eles enganarem um bocado de gente e até passar o conto do vigário para uns milionários desinformados e excêntricos. Também conseguiram uma avaliação, digamos que utópica. Através de um gemólogo que teve alguns laudos investigados pela Polícia Federal em outros casos que vamos contar depois. Assim começou a farsa da chamada maior esmeralda do mundo, que virou notícia internacional. Todos os canais de TV no Brasil também deram a notícia, mas de forma equivocada. Na verdade, como lhes foi passada, sem uma investigação jornalística mais profunda. Talvez até porque veio de fontes aparentemente fidedignas, do governo e outros órgãos. Diferente da mídia internacional, que floreou tanto que virou até história da carochinha. Com ataques de onças na floresta onde a pedra teria sido encontrada e estava sendo carregada por garimpeiros. Chega a ser cômico, se não fosse trágico para os brasileiros que estão pagando o pato. A justiça brasileira, que nunca viu a tal esmeralda e apenas acreditou no que ouviu dos gringos, tratou de criar logo um culpado para pedir o repatriamento da tal preciosidade, da falsa gema, acreditando primeiramente em tudo que os trapaceiros contaram na corte americana, que por sua vez buscava apenas encontrar o verdadeiro dono da tal pedra, já que lá a bronca na justiça era uma disputa pela propriedade do objeto, sem questionarem a sua autenticidade e qualidade, e assim buscou a justiça brasileira para esclarecimentos de procedência, abrindo o caso na justiça aqui. Começado o caso aqui,
O governo brasileiro contratou também nos Estados Unidos uma das bancas mais caras da Califórnia, a Mayer Brown, para pedir o repatriamento da pedra. Mas veja o que o advogado encarregado do caso disse numa entrevista que deu a uma escritora americana que estava interessada no caso para contar em um livro, de tão fantástica que parecia a tal história. John Nadolenko disse: "Vou ser sincero, quando recebi a carta pela primeira vez do Brasil pedindo ajuda para repatriar a esmeralda baiana, pensei que era uma farsa total. Eu pensei que era uma daquelas coisas do príncipe nigeriano, onde eles vão querer que nós mandemos alguns milhões de dólares para alguma conta bancária e depois eles vão gastar todo o nosso dinheiro." Mas aí o sócio de Nadolenko pediu a ele para perseguir o cliente. Nadolenko escreveu ao governo brasileiro com uma proposta cara, embora não pudesse resistir a incluir a promessa de que o seu amigo Indiana Jones poderia ajudar a recuperar a esmeralda se seus próprios esforços fracassassem. Fez piada e o governo brasileiro o contratou. O Ministério Público, então, começou uma sucessão de erros com uma investigação mal conduzida sobre os dois brasileiros que agora lutam em segunda instância para provar os erros na justiça e para provar a sua inocência, assim como buscam mostrar por que os depoimentos de funcionários do antigo DNPM eram enganosos e por que o fizeram. São muitas as perguntas. O que há por trás disso tudo aqui no Brasil, lá na área do garimpo? Qual a disputa na Serra de Carnaíba, de onde saiu a canga envolvida na farsa? E a quem tudo isso interessa aqui no Brasil? Vou contar também como chegou a farsa lá nos Estados Unidos com os golpistas americanos que enganaram meio mundo com a canga brasileira. É assim que se chama a peça. Também vou contar em uma série de vídeos cada vertente dessa história que me tomou 10 meses de investigação aqui no Brasil, que passa por disputas de cooperativas no garimpo de Carnaíba e o interesse de gente grande na maior reserva de esmeraldas do país. E também o que passam hoje os garimpeiros que ali trabalharam por décadas e que agora estão parados sem entenderem bem qual a lei que rege o garimpo nos dias de hoje. E sobre um processo entre as cooperativas que disputam na justiça o direito de permanecer na área e que, por conta disso, induziram o Ministério Público ao erro de interpretação da licença de garimpo válida na época da extração da Esmeralda Bahia, na mina onde foi encontrada. Os processos aqui e nos Estados Unidos correm em segredo de justiça, mas eu tenho aqui comigo os autos que mostram as falhas e outros documentos que provam as fraudes e erros cometidos, assim como imagens e vídeos inéditos de outras cangas similares e até melhores que a canga em questão, que mostram claramente que a chamada Esmeralda Bahia não vale os 900 milhões de dólares dito no laudo dado por este gemólogo, que, como eu já disse, possui várias citações de possíveis laudos falsos pela Polícia Federal, mas que ninguém notou durante o andamento deste processo aqui. Por conta de tudo isso, muita coisa mudou lá no garimpo, no que diz respeito a cangas e as peças que são encontradas por lá. Elas passaram a ser supervalorizadas. Apareceram outras cangas mais bonitas, como já disse, que essa que está nos Estados Unidos, e os preços que não passavam de 10 ou 20 mil reais para venda aos colecionadores saltaram para milhões, com notícias sensacionalistas pegando carona na farsa sobre a Esmeralda Bahia. Acompanhe a história de um dos maiores golpes americanos que acabou não dando certo lá, mas condenou 2 brasileiros injustamente aqui. Quem são os envolvidos aqui e lá? O que é realmente esta peça chamada de a maior esmeralda do mundo? O que é a portaria 119/78 e como a juíza que julgou o caso foi induzida ao erro na interpretação da portaria? Onde estão as falhas neste caso? Encontrei muitas lendo e estudando durante meses o vasto processo.
O que dizem os advogados de defesa dos investigados? Por que os envolvidos e seus defensores nunca deram entrevistas e o que dizem agora para a nossa reportagem? O que diz o atual superintendente da ANM, Agência Nacional de Mineração, em Salvador, o antigo DNPM, o senhor Raimundo Sobreira? Ele chama de utopia o caso da Esmeralda Bahia. Não percam os nossos próximos vídeos, onde eu conto tudo em detalhes sobre a face oculta da tal rocha e do golpe dos americanos sobre o mineral mais famoso do planeta. Nos vemos em breve. Até lá!